Boa noite, irmãos. Oi, boa noite, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Quero te convidar nesse momento a ficar de pé, para juntos louvarmos ao Senhor. Agora há pouco nós estávamos ali orando, e a gente pode declarar para o Senhor que se nós existimos, se respiramos, se estamos aqui é por causa da bondade do nosso Deus. E que esse culto seja prestado somente a Ele. Aproveite esse dia, essa oportunidade única que o Senhor está te dando de estar aqui junto, com o povo dele, para louvar, para agradecer ao Senhor, para entregar tudo que você é, tudo que você tem, toda a sua angústia, seus problemas, as suas preocupações, deixar tudo no altar do Senhor, acreditando que Ele é soberano, está acima de todas as coisas. Amém? Nos ama e tem cuidado do seu povo. Nós confiamos no Senhor. Só Ele é digno. Amém.
Graças e paz, irmãos, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Passamos a vez em comunicar a nossa congregação, dizer que nessa semana não vai ter ensaio do orável, mas os coristas já vão se preparando, que a ministra já está escolhendo as músicas que nós iremos cantar no Natal, e em breve voltaremos os nossos ensaios. Quarta-feira continuaremos nossa jornada bíblica, com a nossa irmã Josiane, que vai estar aqui. E as quarta-feiras tem sido nossa quarta-feira de bênção. Assim como no domingo, a quarta-feira está sendo de bênção, ainda mais porque nós temos a oportunidade de tirar todas as nossas dúvidas. Temos a oportunidade de perguntar, de questionar, de realmente falar. É o momento que nós podemos falar tudo que nós queremos falar, para entender ainda mais a palavra do Senhor. Então, quarta-feira, às 19 horas, esperamos cada um de vocês aqui para nós continuarmos a nossa jornada bíblica. E nesse sábado, lá na nossa sede, vai ter o segundo workshop, Setembro Amarelo, das 8 às 17 horas. Ana, está tendo inscrição? Está no grupo, né? O formulário para a pessoa se inscrever e a programação. Pronto. Quem tiver interesse, está lá no grupo. Quem não tiver no grupo, pode procurar uma liderança que encaminha o link, o formulário para preencher, e vai até o dia 16, ou seja, até terça-feira. Sábado, o segundo workshop, Setembro Amarelo, lá na nossa sede, das 8 horas às 17 horas. O nosso tema de oração, assim como vai ser projetado: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Que nós possamos estar orando por esse tema, que é um tema que muitas vezes a gente fala durante o nosso dia, durante a nossa, onde nós estamos ali no trabalho, na faculdade, nós sempre falamos que Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Que nós possamos estar não só falando, mas também orando, porque realmente Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, mesmo nós, miserável pecador, Deus continua sendo bom conosco, tendo misericórdia sobre as nossas vidas. Isso é Cristo em essência. Que nós possamos estar orando sempre às 10 e às 8 horas da noite. E a reflexão, o versículo da reflexão está em Salmos 34, verso 8. Vamos ler do junto? Provar e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem em quem ele confia. Amém. Além do tema, nós podemos também estar refletindo em Salmos 34, verso 8. Nesse primeiro momento de oração, gostaria de convidar Laís para fazer a oração pelos nossos papéis como Igreja de Jesus, diante da comunidade, que fazemos parte, e também dar um breve testemunho. Meu testemunho é sobre a realização do mutirão. Sobre o mutirão, sobre o que o Senhor fez, É o costume da nossa congregação. Todas as vezes que a gente organiza, um evento e tem um projeto desse a ser organizado, a gente sempre ora, A gente sempre se reúne. E todo mundo tem sempre o mesmo desejo, a mesma intenção. Que o Senhor traga pessoas, que as pessoas se sintam amadas, se sintam realmente alcançadas pelo poder do Evangelho quando chegam aqui. Sobre a tenda da oração, a primeira coisa que eu gostaria de falar e ressaltar, para mim é algo de fato dado pelo Senhor. De tudo do mutirão, o que mais me chama a atenção, o que mais me comunica é a tenda da oração. Porque as pessoas aceitam, porque todo mundo que chega a gente oferece, A gente diz, além dos serviços que são oferecidos, a gente também pode orar pela sua vida, orar pela sua família. Se você tiver algum pedido de oração, ali, As irmãs, os irmãos estão ali prontamente, só te aguardando, eles estão ali por causa de você. E as pessoas são muito receptivas. Dizer assim, tem alguém que ora por mim. Pessoas que talvez têm coroa, não tem, não pensa sobre isso.
sobre essa relação de poder falar com Deus e que existe um Deus que ouve, que responde, né? Que vê a dor das pessoas. Então, assim, a tenda da oração é algo que Deus fala assim muito comigo, né? E eu gostaria, na verdade, que tudo que a gente fizesse tivesse a tenda da oração aí envolvido, porque eu sei que não é um lugar místico, a ideia não é que ali existe um poder, né? Não é um lugar que está ungido, mas ali tem a presença de Deus, porque o povo de Deus está ali, né? A Bíblia diz que o Espírito dele habita no seu povo. Então eu creio que quando os irmãos estão ali orando, de fato Deus está ouvindo, né? E eu gostaria de falar especialmente sobre ontem. O médico não veio no domingo passado, ele teve previsto, na verdade ele calculou e não deu certo. E nós avisamos ao pessoal que estava aqui que ficaria para a semana seguinte, que foi ontem. E quem viria seria outro médico, não o mesmo médico que já tinha sido comprometido, porque ele não ia poder vir, porque ia passar a noite na UTI, depois ia passar pela enfermaria. Mas de última hora ele resolveu que quem viria seria ele. Né? Ele falou com o médico que já iria cobrir e disse, não, deixa que eu vou. Só que ontem foi um dia que eu não queria sair de casa, por conta das coisas que eu tinha para fazer, né? E dona de casa sabe como é que descansa, né? Organizando as coisas. E eu me organizei para vir, e até falei com você, irmão, vai você, irmã, dá para organizar, para fazer. Mas graças a Deus, porque eu vim. Não porque eu fosse necessária, mas porque eu pude contemplar, né, o cuidado de Deus aqui nesse lugar. Então é muito mais de poder estar nos lugares e ver o que Deus está fazendo. Amém? E resultado, nós rapidinho ligamos aí para o pessoal que precisava vir, só para as pessoas que iriam passar pelo médico. E nós ligamos para todo mundo, o pessoal não podia vir, mas o grupo veio. Só que a ideia também é o seguinte, só vai ser atendido quem tiver ficha, se você não tiver ficha não é atendido. Aí nós viemos para cá, domingo ontem pela manhã, o médico chegou mais cedo do que todo mundo. E eu já fiquei preocupada, né? O mano entra logo. Eu falei, Senhor, cadê o povo? O médico saiu cansado de um plantão, será que as pessoas não vão vir? Aí vamos ligar para o pessoal de novo, o pessoal, estou chegando, estou pegando ônibus, né? Eu falei, não, o pessoal vai vir, mas está chegando no ônibus. Só que uma das pessoas falou assim, eu posso levar mais uma pessoa? Na minha mente veio o quê? Que sobra do filho da ficha semana passada. Só que eu falei, pode. Eu falei, não, traga. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer o quê? Faço uma ficha rápida, vou perguntar qual é a pressão da pessoa, fico organizando na mente, porque o médico vê a ficha da pessoa, né? Falei, não tem como ver glicemia, mas eu vou perguntar pela pressão. E fiquei organizando ali na minha mente. Só que quando a pessoa chegou, na minha mente eu estava projetando alguém idosa, né? A gente sempre pensa nessa com alguma condição física, né? Só que chegou uma moça nova, ela deve ter uns 20 e poucos anos, se tiver. Aí ela chegou, veio acompanhada da outra moça, aí sentou, né? Eu fiz a ficha. Só que aí eu fui percebendo que tinha ali algumas dificuldades, mas tudo bem, fizemos a ficha. A moça que a trouxe entrou primeiro, foi atendida pelo médico, aí ela disse assim, eu vou ficar na porta. A outra que não era para ser atendida, né? Aí vou dizer o nome assim, Joana, não é o nome dela, só para quem né? Joana não era para ser atendida. Só que Joana disse, eu vou ficar na porta. Aí eu falei, não, Joana, fique aqui, porque o médico vai atender a moça que veio com você, depois você vai para você não ficar na porta, todo conta de guarda, né? Aí ela disse assim, não, porque eu não gosto de ficar sozinha. Né? Percebi ela bem assim, arredia, né? Eu falei, tem algo aí. Aí todo mundo, eu falei, não, então fique. Ela ficou na porta, o médico, uma bênção o médico, né? O nome dele é pastor Ribas, né? Glória a Deus pela vida do Ribas. Resultado, quando a moça que trouxe ela saiu da sala, o Joana disse, eu não vou ser atendido, eu não quero. Aí eu falei, não, entre, ele vai te atender rapidinho, não tem problema não, vamos fazer assim, você entra e a moça que veio com você entra junto. Porque eu vi que ela não tinha condição realmente de ser atendida. Só que antes disso ela já tinha me dito, né? Da situação dela, eu já tinha anotado para o médico ver como era a vida dela, a saúde e tudo. Mas enfim, aí ela resolveu entrar na sala. Quando ela entrou na sala e sentou, a outra moça ficou bem do lado dela mesmo, ajudando, conversando, e eu estou do lado de fora. Aí, rapidinho ela saiu, Joana saiu, pegou uma criança que estava junto, desceu a escada e a moça que trouxe ela continuou. Aí o médico saiu da sala, ela foi a última a ser atendida. Até isso, né, a gente pode ver Deus assim nos mínimos detalhes. Ela foi a última a ser atendida. E o médico saiu da sala. E o médico fez assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei alguma coisa que ela se chateou. Aí a moça estava com ela disse assim, doutor, nós não tivemos infância.
uma vida muito difícil. O Senhor perguntou algo, mexeu justamente algo para ele muito difícil. Aí ele, mas eu fiz uma pergunta, ele disse assim, eu nem fui tão profundo. Aí ele disse assim, eu nem fui profundo, eu queria entender, só fiz uma pergunta. Aí a moça que estava com ela falou, né? Não, eu entendo, né? Nós não tivemos infância, então para a gente isso é muito difícil. Aí eu peguei a moça, me abracei ela, falei assim, olha, vem para sua filha, traz ela que a gente, né? A gente poder acompanhar. E ela tinha pedido, essa moça, não sei se é a Joana, né? Que veio no mutirão, para ser atendida, porque a gente tem um plano psicológico, né? Que é o PCLCD lá na sede. E ela pediu para ser atendida. E a psicóloga que atendeu falou que de fato ela tem necessidade. Eu falei, tá bom, então a gente vai vir lá na coordenação para atender. Aí ontem ela trouxe Joana. Aí eu falei com o médico, eu falei, doutor, ela de fato precisa. Ele disse muito. Aí eu falei, tudo bem. Então amanhã a gente, né, organiza, vai ver com a assistente social para poder atender essas meninas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Essa semana eu estava em uma reunião e eu falei algo, eu disse assim, antes da gente falar para as pessoas, a gente está falando para a gente. E eu disse assim, Marta teve coragem de perguntar a Jesus se aquilo que ela estava fazendo importava. Né? Olhando para o outro lado da história. E eu disse assim, será que a gente tem coragem de falar para o Senhor? O Senhor, isso aqui importa para o Senhor? Porque às vezes tem coisa que para o Senhor não importa e a gente está fazendo. Amém. Né? E se tem uma coisa que para o Senhor importa, são vidas, é pessoas. Deus se preocupa com pessoas. Tudo que a gente faz na nossa vida não é que seja pecado. A gente trabalha, a gente cria filho, a gente, né, tem a nossa rotina. É uma necessidade humana que o próprio Senhor nos deu. Mas aquilo que de fato é necessário que a gente se preocupe com pessoas. Foi por isso que Jesus entregou a vida dele. Jesus não entregou a vida dele para que a gente tivesse um bom trabalho, para que a gente tivesse filhos, para que a gente casasse, não. Foi para salvar o homem, para ligar o homem novamente a Deus. Então a gente, como igreja, como servos do Senhor, precisa entender. Deus se preocupa com vidas, com pessoas. Nenhum terceiro de ser adulto sobre o bom que eu vi. E vi tudo isso. Né? E pude viver esse momento, estar um pouco com a pessoa que trouxe, que é mais velha, perceber assim, que é mais madura, inclusive caminhando na igreja, eu não sei muito bem como é a história, né? E estou ali com o contato dela, e eu falei assim, que a nossa igreja de fato possa abençoar a comunidade. Isso é abençoar a comunidade, porque ela mora aqui perto. Né? E eu falei, eu olhei o endereço, ela mostrou assim, a irmã, se ela já tinha ido para outro compromisso. Eu falei, pô, aqui que Deus quer abençoar nesse lugar específico e a gente precisa entender esse direcionamento que o Senhor é dando. Então eu quero louvar a Deus pelo te amo e que a gente nunca perca esse entendimento de fato estar buscando a orientação do Senhor em todas as coisas. E mesmo quando a gente achar que o Senhor não está fazendo, não está da forma que a gente gostaria que estivesse, porque nós criamos muita expectativa sobre as coisas, a gente precisa ficar em paz e de fato entregar, né? É a oração da entrega, o Senhor faz aí, eu vou ficar só na obediência, porque cabe ao seu povo é obedecer, porque cabe a gente obedecer e deixar Deus fazer o que é dele fazer. Amém? Amém. Diz-me ofertas. Vamos continuar louvando ao Senhor. Não, a gente vai orar, porque eu vou chamar ela para orar, né? Deus vai deixar um que agora eu vou orar. Oração pelo nosso papel como igreja de Jesus diante da comunidade que fazemos parte. Oremos. O Senhor, obrigada. Obrigada porque é muito bom poder abençoar a vida das pessoas. É muito bom poder viver o propósito do Senhor para a vida da tua igreja. Obrigada, Senhor, porque nós podemos viver tudo isso. Não, o Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas pela tua bondade nós estamos aqui. E nós não queremos isso só para as nossas vidas. Queremos para os nossos, queremos para a comunidade que aqui está. Sabe, que a nossa igreja de fato seja uma igreja relevante, de fato seja uma igreja onde o Senhor tem total liberdade para fazer e para agir. É por conta da obediência, por conta do coração contrito que o seu povo tem aqui, Pai. Obrigada, Senhor. Como nós falamos mais cedo, o nosso coração é um coração rendido em gratidão ao Senhor. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Elevamos nesse momento ao Senhor através dos dízimos e da oferta. A gente vai ler a palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios 8, verso 6. Vamos juntos? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém. Glória a Deus. Convidar o irmão Joel para nos auxiliar nesse momento. E vamos louvar o Senhor enquanto você irmão está recolhendo os dízimos e ofertas. Com o coração grato, dizer: Senhor, obrigado porque a gente pode descansar no Senhor. Vamos declarar que é nos braços dele que a gente descansa. Vamos declarar que o amor dele é perfeito. E é muito bom ter esse amor repousado sobre as nossas vidas. Oh
Deus, Pai, queremos te agradecer aqui, ó Deus, por tudo. Como é tão bom, Senhor, sair daqui com o coração confortável, sabendo, confiando que temos o teu amor, Senhor. O amor que tu me deste quando morreu na cruz do Calvário por nós, Senhor. Queremos te agradecer por tudo, cada louvor, cada oração aqui feita, Senhor, de coração aberto, sincero, diante de ti, Pai. Nós queremos te agradecer pelas vidas que realmente importam aqui, por tudo que aconteceu no mutirão, por cada situação que passou aqui, Senhor. Nós sabemos que aqui o Senhor estava conosco, que o Senhor tinha um propósito e que vamos continuar nessa obra aqui, por essa comunidade. O Senhor vai continuar abençoando essas vidas aqui. Em nome de Jesus, vamos continuar levando a tua palavra, levando o teu conforto, levando aquilo que é realmente necessário, Pai. Porque esse é o teu ide, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Nos leva a palavra do Senhor, está lá em Salmos 34, do verso 8 ao 19. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele é o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar e engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue ela. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém, glória a Deus. Te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor. Só que antes da gente louvar, a gente vai orar pela vida de Joana. E da moça que chega aqui com ela. Vamos orar por essa família, poder entregar ao Senhor. A gente vai que o Senhor continue a obra que Ele já começou. Amém? Senhor, nós queremos nesse momento te render, Senhor, todo louvor e exaltação. Na verdade, a todo tempo o Senhor merece o louvor de nossos lábios. O Senhor merece o reconhecimento da sua paternidade, do teu louvor e exaltação por ser quem tu é, Pai. Pai, assim, nós olhamos para Jesus Cristo e perguntamos, Senhor, o que é que pode ser impossível quando clamamos ao Senhor, quando devotamos nossa vida ao Senhor, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, Senhor. Quando a gente não é justo, como a tua palavra diz, de amar, de cuidar, de zelar pela vida, Senhor, das pessoas, de compreender, Senhor, que nós precisamos e necessitamos amar, cuidar, zelar pelo próximo, Senhor, nunca jamais desistir. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nunca desistiu de nós, Pai. O Senhor recomeça todos os dias com misericórdia pela manhã, Senhor. Todos os dias são renovadas. Todos os dias o Senhor faz isso. Obrigada, Pai. Ó Pai, Joana é um nome fictício de quem o Senhor conhece antes da fundação do mundo, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos expor a pessoa, Pai, que precisa do teu amor, reconhecendo ela ao seu amor. Ó Pai, porque o Senhor a ama, o Senhor a trouxe aqui, o Senhor trouxe para chorar e clamar pela vida dela. Nós queremos declarar ao Senhor que nós confiamos que o Senhor pode mudar a realidade dela.
direito, esquerdo para você, né? E desse lado aqui os irmãos que têm motivos de gratidão. A gente orar pela sua vida. As crianças. Temos crianças. Crianças. Aqui é a igreja das crianças, né? Glória a Deus por isso. Tem algum aniversariante, alguém que vai representar alguém, não, né? Então nós vamos orar pela vida das crianças, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, graças ao Senhor. Hoje é a primeira vez na sala das crianças, né? Na semana que vem, Joyce? Isadora está aqui pela primeira vez na salinha. Isadora veio com sua mãe Mileira. Seja muito bem-vinda, viu, Mileira? A gente é uma alegria tê-la aqui. E quero agradecer a Deus também pela vida de... Seu nome, princesa? A Thaís Felipe. Aline? Aline é amiga de Rose. Amiga de Rose. Seja muito bem-vinda, viu? Voltem sempre. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus pela vida das crianças, pela vida das nossas irmãs que estão aqui mais uma vez. E pela vida dos nossos irmãos, quero declarar nesse momento gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, amém? Bem, Clara, por favor. Senhor Deus, nosso querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelas vidas que estão aqui na frente. Que o Senhor tenha elas nas suas mãos, Pai. Faça conforme a sua vontade, que é agradável, boa e perfeita, Senhor. Cumpra neles, Senhor, tudo o que o Senhor tem planejado aqui, o coração deles. Sempre perceba a sua mão guiando, a sua voz falando, direcionando, que eles tenham muita coragem, Senhor, para obedecer. Amém. Que assim a gente viva feliz, falando das suas bênçãos, falando, Senhor, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, muito obrigada. Cuida também das crianças da mesma forma, Senhor. Que antes disso elas cresçam e tenham discernimento e sejam formadas conforme o Senhor, Pai, a sua imagem. Que elas cresçam como o Senhor Jesus cresceu. Que elas aprendam a obedecer também, Senhor, como o Senhor aprendeu. Por meio de tudo que o Senhor sofreu, Pai. Que o Senhor as ajude em todas as coisas. Que elas aprendam a te enxergar e a desejar o Senhor com todo o coração. Cuida também da salinha de cada domingo, de cada aula, de cada passo, Senhor, que a gente investe na vida delas. Por meio do Senhor, da sua força, Pai. Nós pedimos ajuda e paz e direção, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você não deve levantar a palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Depois dessa palavra de Laís, eu estava lembrando aqui. Em Israel tinha 10 cidades que ficavam, eram cidades pequenas, que ficavam umas próximas umas das outras e que eram misturadas, eram habitadas tanto por judeus como por gentios. O domínio maior era a presença de gentios, eram chamadas de Decápolis, 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, né? E a primeira vez que Jesus foi lá foi justamente quando ele encontrou um endemoniado de Gadareno. E deu trabalho para chegar lá, né? Foi no mar revoltado, foi aquele negócio todo. E aí ele chegou lá, encontrou o endemoniado, libertou aquele homem, o homem queria seguir ele. E daí Jesus disse: não, você vai procurar os teus e fala o que Deus falando fez na tua vida. Só que aquele grupo de pessoas que estavam ali expulsaram Jesus. E ele teve que ir embora. Tempos mais tarde, Jesus voltou a Decápolis.
E uma multidão recebeu Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que diferença? Alguém falou alguma coisa bem de Jesus. Alguém deu um testemunho vivo. Então, às vezes, a gente faz, quando eu estava conversando com a Laís, que fizemos alguma coisa errada. Ano passado fizemos um movimento de divulgação. Esse ano fizemos mais do que ano passado. Veio um pouco menos de gente. Pertence ao Senhor. Não sabemos. Não estou dizendo que quem veio endemoniado e gadareno. Mas não sabemos como Deus faz a obra, porque é dele. Amém. Ele apenas nos usa. Amém. E nós nos colocamos à disposição dele. Amém. Bem, irmãos? Amém. Pertence ao Senhor. Amém. Vamos continuar a obra. Amém. Isso é importante. Amém. Salmo 37. Ontem eu estava até assim, se pregava no Salmo 37, que eu já vinha meditando. Aí já estava pensando em outro texto. Até que no grupo da congregação alguém botou uma meditação. Pensou, pronto. É a mesma mensagem em outro texto. É o Senhor falando como Ele quer, né? Amém. Salmo 37, de 1 a 7. Salmo 37, de 1 a 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Senhor, fala os nossos corações, Senhor, que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor genuinamente trouxe para mim, Senhor, e que tanto me edificou essa semana, Senhor. Que eu possa compartilhar com meus irmãos a tua palavra genuína, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Salmo 37. Irmãos, nós já falamos sobre isso aqui. Os Salmos é o livro da Bíblia em que é o homem falando para Deus. É o homem falando para Deus. É o homem conversando com Deus. É o homem se manifestando a Deus. É o homem manifestando a sua humanidade a Deus. São expressões da humanidade, onde o homem expressa seus dilemas, expressa suas angústias, né? Expressa suas alegrias, suas tristezas, suas ansiedades, né? Sua esperança ou a falta dela. Assim é o Salmo. É o homem sendo sincero para Deus. Senhor, ouve, Senhor, o meu clamor. Senhor, onde é que tu estás, Senhor? Oh, Senhor, o Senhor é bom para mim. Então ele expressa tudo. Ele é humano. O salmista é um de nós. Qualquer um de nós. Todo dia nós, se nós nos relacionamos com Deus, no mínimo, todo dia nós falamos um salmo para Deus, da nossa vida. Ô Senhor, ouve meu clamor. Senhor, o Senhor está observando o que eu estou passando. Recebe a minha petição, Senhor. E assim vai. Todo dia nós somos salmistas também. Mas o interessante é que no Salmo 37, os versos 4 e 5, né? Os versos 4 e 5 diz: deleita-te, em outra tradução diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E o 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Em algumas tradições diz que Ele tudo fará, em outras diz que o mais Ele fará. Então esses dois versículos são os mais conhecidos do Salmo 37. Por que será que é mais conhecido, Luciana? Por que será? Porque fala de desejos do nosso coração. E quem não tem desejo no coração? Quem não tem desejo no coração? Sinceramente falando, né? Porque também destaca que Deus fará tudo, Angélica. Olha, Deus vai fazer tudo. Melhor que o gênio da lâmpada mágica, né? Só atendia 3 desejos. Deus vai atender tudo. Olha. Então esses dois versículos chamam a atenção. E são muito pregados.
na caixinha de promessas que tinha antigamente, era altamente disputado. Todo mundo queria tirar esses 2 versículos. Mas vamos seguir em frente. Esse salmo tem 40 versículos. Não tem só 2. E o que é que o salmista Davi quis dizer nos 40 versículos? Não só nesses 2. É isso que nós vamos ver hoje à noite. Amém? Amém. Então, se nós tiramos, seja qual for o versículo, do contexto, ele pode ganhar um sentido para o qual o autor não escreveu. O autor não recebeu de Deus daquela forma. O autor não está nos passando dessa forma. Então nós temos que entender o contexto onde os versículos estão. Por quê? No Salmo 37, quando você lê os 40, você examina os 40 versículos, você vai entender que o autor entendeu muito bem uma coisa: o justo viverá pela fé. E como é que enquadra essas 2 coisas aí no meio de que o justo viverá pela fé? Mas Deus não lhe entrega tudo. Deus não vai fazer todos os desejos do teu coração, Luciano. Irmãos, esse salmo foi escrito por Davi. Como é importante a gente entender o contexto em que parte da Bíblia, aquela parte da Bíblia que a gente está lendo, foi escrita. Por quê? Porque o contexto em que ele foi escrito foi essa mensagem que estava sendo passada naquele momento, e aquela mensagem que estava sendo passada naquele momento é a mensagem para nós hoje também. Davi escreveu o Salmo 37 já na sua velhice. No próprio Salmo ele denuncia isso. Fui moço e agora sou velho. Mas ele escreveu na sua velhice. O que é que isso importa? O que é que Davi, nesse momento, tem a nos ensinar? Davi é aquela pessoa que viveu tantas experiências. E agora ele para em uma determinada etapa da vida, que é a sua velhice, e olha para trás e vê toda a sua vida, desde a sua meninice até hoje, onde ele está escrevendo esse salmo. O que foi que eu vivi ao longo desses anos? O que foi que eu aprendi de Deus ao longo desses anos? O que foi que eu tive que mudar ao longo desses anos? Quais foram as consequências das minhas escolhas ao longo desses anos? Eu sofri perseguição, eu sofri injustiça, eu pratiquei injustiça, eu persegui, eu errei, eu reconheci meu erro, eu prejudiquei alguém, eu fui prejudicado. Então ele olhou o filme da sua vida e viu toda a sua vida como foi. Ele viu suas lutas, principalmente contra ele mesmo. Suas lutas contra ele mesmo. Nosso pior adversário. Nosso adversário mais astuto é o nosso erro. E no Salmo 37, depois dessa avaliação, de olhar o filme da sua vida, Davi vai fazer uma ênfase, ele vai fazer um estudo sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Como é que é isso? O justo e o ímpio. Davi viveu sua história. A gente pega Davi lá atrás, Davi pequeno, adolescente, que já tem os seus 14, 15, 16 anos, se presume mais ou menos alguma coisa desse tipo. Davi está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele tem irmãos mais velhos. Samuel, o profeta Samuel, chega na casa de Davi, na família de Davi, e diz: eu vim ungir o futuro rei de Israel. E aí, cadê os filhos? Teus filhos recebem. E Jessé traz o primeiro, não é esse. Traz o segundo, não é esse. Traz o terceiro, não é esse. Parece que agora não tem mais filho. Não, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Traz ele. Ninguém está nem lembrando de Davi nesse primeiro momento. Se lembrou porque senão não tem mais filho, não. Porque não é nenhum desses. E Davi vem. E Samuel unge Davi como futuro rei de Israel. Quem é o rei agora? Saul. Mas aí Davi olha para trás e viu: rapaz, Deus mandou Samuel me ungir rei de Israel. Eu com 16, 17 anos nessa base. Só que Deus não disse quando isso ia ser, de que forma ia ser, como eu seria recebido, se eu teria que lutar, se eu não teria que lutar.
é a nossa vida aqui na terra. O Senhor quer que aprendamos a depender dele. Amém. Isso que Davi teve que olhar para trás e ver que ele, ao longo da vida, teve que aprender a depender do Senhor. Amém? Mas uma coisa Davi também percebeu. Davi, cuidando das ovelhas, cantando os louvores do Senhor, servindo ao Senhor, com a vida simples, autêntica, amando o Senhor, tendo fé no Deus de Israel. Não foi à toa que ele venceu Golias. Tudo aquilo tem um significado muito grande. Mas quando ele entra na convivência do rei de Israel, que é Saul naquele momento, ele passa a ser tratado como inimigo e passa a ser perseguido como inimigo, como uma pessoa má, de má intenção. E Saul vai perseguindo, ele proteger Davi, não, passou a perseguir Davi. Então Davi olha para trás. Eu estava servindo ao meu Senhor. Eu estava esperando o momento do Senhor atuar em minha vida. E fui perseguido. E fui tratado como marginal, como criminoso, perseguido por toda a nação de Israel. Assim foi a história de Davi, que a gente vai estudar aqui na jornada bíblica, em breve. Mas ele olhou para trás, então ele viu várias situações da sua vida. Várias situações da sua vida. E ele defende, ele expressa no Salmo 37 várias questões que podem encher a nossa mente de dúvidas, né? De murmurações humanas. Qual a diferença que Deus faz do justo para o ímpio, né? Questões que estão diante dos nossos olhos. Ele está falando aqui no Salmo. Que questões é essa, né, irmão? A gente está num ambiente de trabalho. Às vezes o colega está prosperando no ambiente de trabalho porque mente, porque não atinge as metas, mas arranja um relatório falso para atingir a meta, engana o cliente para poder vender um produto, e você que está sendo honesto, está sofrendo. Você vai num ambiente de escola, aí você vê um colega recebendo elogio que tirou 9 e 10 e você sabe que ele está pescando. E por aí vai. Quantas coisas a gente pode ver no dia a dia da vida, né? O justo diante do ímpio, parece que o ímpio está prosperando. O ímpio prospera. E vende e poupa. E vende e poupa. Então o salmista fala da guerra. Davi fala da guerra que estava na sua alma ao longo da sua vida, né? Pergunta se o desafiava a entender como Deus vê a vida do justo e do ímpio. Como é que Deus vê? Como é que Deus vê? Ele encontrou algumas respostas, né? Uma pergunta que ele faz no Salmo: por que Deus permite que os perversos prosperem? Por que os ímpios prosperem? Por que Deus permite? Ele sai mostrando no Salmo como é difícil nós lutarmos na vida. É fácil, céu, você trabalhar duro, com honestidade, para sustentar a família. Todo dia sair para disputar o pão de cada dia. E quando você vê gente fazendo coisas totalmente erradas e rindo na frente da gente, quero ser honesto com você não. Todavia sai questionando aqui no Salmo algumas coisas desse tipo. O injusto, o ímpio, prosperando diante do justo, diante do justo. No Salmo, no verso 1 e 2, ele disse para nós: não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que trabalham na iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Esse é o primeiro ensino que ele tirou para ele, que está passando para nós. Que não fiquemos indignados, nem indignado e nem tem inveja do malfeitor. Por quê? Porque a prosperidade deles é temporária. Como a gente cantou aqui. É somente para essa vida. Igual uma fumaça que está aqui na nossa frente, o vento bate e sopra.
fumaça. Assim é a prosperidade do ímpio. Aí vem a pergunta: queres tu a prosperidade do ímpio? Ele faz uma segunda pergunta: será que Deus não vê os justos sendo oprimidos pelos injustos? Acontece isso? O injusto e oprimir o justo, o honesto, o desonesto oprimir o honesto. Como acontece nesse mundo grande, né? O salmista mostra o ímpio sempre planejando mal. É do ímpio. E ele planeja o mal principalmente contra o justo, porque é mais fácil de conseguir alguma coisa. O justo fica sendo vítima, explorado e injustiçado. Mas no verso 40, ele diz: o Senhor ajudará e livrará o seu justo dos ímpios e salvará, porque o seu justo confia nele. Então ele viu que Deus cuida dos seus justos, mesmo diante da opressão que o injusto tenta botar sobre o justo. Ele faz outra pergunta: porque parece que quanto mais longe o ímpio está de Deus, parece que mais feliz é a sua vida. Está no Salmo 37. No verso 35, ele diz o seguinte: viu o ímpio um grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. O que ele quer dizer? Eu vi o ímpio igual uma árvore grande na terra que é favorável a ele, grande, cheio de folhas, de galhos, de frutos, chamando a atenção pela sua grandeza e pela sua formosura. Assim ele viu. Mas ele diz que ao longo da vida, outro tempo eu passei lá e ele já não mais existiu. Tudo passa nesse mundo, tudo passa nessa vida, inclusive a prosperidade do ímpio, né? E aí Davi deixa uma coisa muito clara para nossas vidas: Deus não nos chamou para competirmos com o ímpio, mas para confiar nele. Amém, irmãos? Amém. Outra pergunta: será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? É a pergunta que o salmista faz. Qualquer um de nós poderia fazer diante das situações da vida. Irmãos, a prosperidade e a grandeza dos ímpios fizeram o salmista fazer vários questionamentos. Será que realmente Deus faz diferença? Aí fica isso na cabeça. Foi um dos dilemas que o salmista teve, mas ele achou a resposta do Senhor. Senhor, será que o Senhor trata da mesma forma o justo e o injusto, o bom e o perverso? No verso 6 do Salmo 37, ele diz que o Senhor fará sobressair a justiça dos justos como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. A luz do justo nesse mundo que jaz no maligno, ela demora para aparecer. O injusto tenta abafar, o perverso tenta abafar, porque a honestidade de alguém incomoda o desonesto, a sinceridade de alguém incomoda o mentiroso, e assim por aí vai. Mas o Senhor diz que a justiça do seu justo um dia vai brilhar igual a luz do sol ao meio-dia, e todos verão e serão impactados. No verso 17, ele diz o seguinte: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor é que sustenta os seus justos. É o Senhor que nos sustenta. Quem sustenta o ímpio? Seu conhecimento, sua riqueza, sua fama, sua autossuficiência, tudo se desfaz. E quem sustenta o justo? O Senhor do justo. Amém? No verso 18, ele diz o seguinte: o Senhor conhece os dias dos réus, e a sua herança permanecerá para sempre. Nós cantamos aqui agora há pouco: a herança dos justos permanecerá para sempre, ela é eterna. Você está guardando a herança para a eternidade, não para o fogo
É assim que o ímpio guarda. No verso 24, ele diz o seguinte: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Ele está falando do justo. O Senhor está dizendo, o salmista está dizendo: Senhor, em alguns momentos eu fraquejo, em alguns momentos eu tenho debilidades, eu tenho fragilidades. Quando eu vejo o Senhor, eu me desvio, eu caio, mas o Senhor está dizendo que é Ele que levanta o seu justo. Amém. Quem vai poder levantar o ímpio na sua impiedade? É o Senhor que sustenta o seu justo e levanta quando ele está prostrado. No verso 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. O Senhor não desampara os seus santos, não desampara aquele que anda com Ele, não desampara os seus filhos. Lembre-se sempre disso. Nenhum justo mendigará o pão. O salmista fala no Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor sustenta. Salmo 24, verso 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Quando você pega essa analogia de terra, vai herdar a terra, geralmente o autor está se referindo à entrada na terra prometida. O povo estava escravo no Egito, atravessou o deserto, com todas as suas dificuldades para atravessar. E o que é que esperava eles? A terra que o Senhor prometeu. O que é essa terra? A terra que manda leite e mel. A terra onde o povo não seria mais escravo. Aonde a pessoa plantaria e colheria. Aonde teria o sustento do Senhor e a proteção do Senhor. Os justos herdarão a terra. A terra eterna. O descanso eterno. Onde ninguém tirará nada do justo, e suas riquezas estarão lá, não igual a do ímpio que desapareceu, mas a herança do Senhor é eterna, e nós vamos herdar a terra prometida, o descanso prometido, a provisão, o sustento do Senhor. Ele fez outra pergunta: Deus não julgará o que os homens fazem nessa terra? Deus não julgará? O salmista percebeu que o Senhor julgará sim o justo e o ímpio. No verso 9, ele diz: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ou seja, os ímpios serão retirados pela raiz e não mais existirão, enquanto o justo vai herdar a terra prometida. Amém? Amém? Essa é a promessa do Senhor. Irmãos, para encontrar essas respostas, o salmista teve que também aprender a se relacionar com o Senhor ao longo da sua vida. Mas é fácil se relacionar com o Senhor, principalmente quando você está aprendendo os primeiros caminhos. Como é que a gente se relaciona com aquele que tudo vê? Como é que se relaciona com aquele que tudo sabe? Como é que se relaciona com aquele que vê a gente do verso e avesso? Como é que se relaciona com aquele que sabe qual é a palavra que vai sair na minha boca antes de eu proferir? E eu ainda acho que posso enganar ele. E eu ainda acho que posso induzir ele a fazer o que eu quero, a me dar o que eu quero. O salmista descobriu isso. Ele tinha que aprender a se relacionar com o Senhor. E a vida foi isso para o salmista. E é igual a nossa. Temos que passar por um grande aprendizado ao longo da vida. Sempre estaremos aprendendo. Vamos sair dessa vida para a eternidade, mas ainda aprendendo. Porque é um desafio. Quem sou eu? Um ser limitado? Poder aprender a me relacionar 100% com o ser ilimitado. Ele é Deus. Eu sou o criador da vida.
salmista aprendeu alguns princípios que o ajudaram a viver a vida aqui na terra. E também, principalmente, no seu relacionamento com Deus. Princípios que são frutos, sim, de experiências vividas ao lado do Senhor. Será que Davi aprendeu alguma coisa na sua fuga por anos de Saul? Sendo perseguido e aprendendo a depender do Senhor. E ter Saul à sua disposição de poder ali eliminar Saul e dizer: agora eu sou rei, porque Deus me ungiu. E dizer: não, poupe a vida dele, porque quem botou ele ali foi Deus. Quem tira ele de lá é Deus, não cabe a mim. Deus não mandou fazer aquilo que meu coração está desejando. Será que foi fácil? Está sendo perseguido, para ser morto, para ser preso. Então ele teve que aprender a depender do Senhor. Teve que aprender a depender do Senhor em tudo. Estou falando de um exemplo só da vida dele. Teve que aprender nas provações. Teve que aprender nas tentações. Tanto nas que ele venceu quanto nas que ele caiu. Tanto na que ele venceu, ou nas tentações que ele caiu. Tem alguma coisa diferente da gente? Tem não, né? E muita gente costuma jogar pedra em Davi. E nós somos todos Davizinhos do século XXI, com erros também, com falhas também. Umas visíveis e outras não tão visíveis, mas Deus está vendo tudo nas nossas vidas. Então, Davi aprendeu como ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Mas o interessante, num cenário em que parece que o ímpio prospera. Foi isso que está dentro da alma de Davi, esse questionamento. E ele foi buscar a resposta. Mas Davi desenvolveu atitudes na sua vida que transformou essas atitudes em princípios e conceitos para nós. Foi o que a gente viu aí no versículo 3. No versículo 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui é Davi falando um dos seus aprendizados e ensinando para nós. Irmãos, confiar no Senhor não é apenas acreditar que Ele existe. É muito mais do que isso. É entregar o controle das nossas vidas, entregar os nossos planos a Ele. É isso que é confiar. É total confiança em Deus. O que é total confiança em Deus? É eu não confiar nos meus recursos. Eu agora confio nos recursos de Deus, nos recursos do céu. Eu posso ter o recurso que for, posso ter carro, posso ter isso, posso ter aquilo, posso ter dinheiro, mas não adianta, porque quando Deus quer, tudo abre. Mas se Ele não quiser, seja por esse caminho, o dedo dele segura e não vai ninguém passar dali. Glória a Deus. É assim que funciona. Glória a Deus. Confiar em Deus é confiar no seu poder, é confiar na forma do seu agir, é confiar no seu tempo de fazer, é confiar em quem Ele vai usar. Amém. Nós não nos metemos nesses assuntos porque está na mão de Deus. A palavra confiar significa o quê? Qual é o sentido da palavra confiar? É ter segurança, adequar segurança em algo ou alguém que não falhará. É essa confiança que temos em Deus? É essa confiança que eu tenho em Deus? Eu entrego a Ele a situação e digo: eu estou entregando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai falhar. Não sei quando o Senhor vai resolver. Não sei de que forma. Quem o Senhor vai usar? Aonde vai usar? Como vai chegar o resultado? Mas o Senhor não falha. Eu entrego ao Senhor. Isso é confiar. Além de confiar no Senhor, o salmista diz: faze o bem. O que isso quer dizer? Peraí. Parece que está fugindo do contexto. Não, está fugindo do contexto nenhum. Ele está no contexto do salmo. Nós estamos falando aqui do justo e do ímpio. Ele está aprendendo a andar com o Senhor, se relacionar com o Senhor, a depender do Senhor, dentro do cenário do mundo, onde tem justo e tem ímpio. E ele vê o justo prosperando no mundo com dificuldade, e o ímpio na beleza, vivendo de poupa. Senhor, como é que
Primeiro você vai confiar no Senhor. Depois de confiar no Senhor integralmente, você vai fazer o bem. Por que fazer o bem? Porque essa é a natureza de quem confia no Senhor, quem anda no Senhor, quem se relaciona com o Senhor e quem tem o Senhor na sua vida. É fazer o bem, porque o mal que o ímpio faz não se paga com mal, se paga com bem. É o bem que combate o mal, não mal com mal. Glória a Deus. Isso é fruto de uma vida que anda com Deus. Glória a Deus. No início, Salmo 37, ele diz: não fique indignado por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja. Nem precisava dizer isso, né? Mas ele conhece a nossa natureza, porque está olhando a dele. Não fique indignado, porque eles vão continuar sendo ímpios, com sua indignação ou sem sua indignação. Não tenhas inveja, porque os teus recursos não vêm dele, vêm do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então ele está pedindo para nós colocarmos o nosso foco no Senhor, não no ímpio. Tira o olho do ímpio, isso que ele está dizendo. Tira o olho da maldade do ímpio, tire o olho da riqueza do ímpio, tire o olho da prosperidade do ímpio e coloque no Senhor. Essa é a palavra que o salmista aprendeu ao longo da sua vida, a viver para ele mesmo. E se realmente confiamos no Senhor, e se realmente entregamos a Ele, nós faremos o bem, pois é fruto daqui anda com Ele. O 4, ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Em outra tradução, agrada-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O salmista não está colocando em ordem algumas coisas na nossa vida. Em ordem. O que você quer dizer com isso? Irmãos, ele fala aqui de desejo do coração. Ele diz primeiro: agrada-te no Senhor. Depois diz: e o Senhor concederá o desejo do teu coração. Ele está botando a ordem. Por quê? Porque se buscamos a todo custo satisfazer os desejos do nosso coração, nós vamos desagradar a Deus. É uma consequência inevitável. Nós vamos desagradar a Deus. Pois iremos querer que Ele faça o que queremos, do jeito que queremos, no dia que queremos. É a nossa natureza humana. O salmista passou por isso. Ele viveu na vida dele isso. Então ele teve que aprender a vencer isso também. Sério, mas então o que é agradasse no Senhor? O que é deleitar-se no Senhor? É viver alinhado com a vontade de Deus. Amém. É estar em linha com a vontade de Deus. Eu estou andando no trilho do propósito de Deus. Isso é agradável do Senhor e da sua vontade eterna. Significa que a minha vida está em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Isso é agradável, Senhor. Eu me agrado, eu me satisfaço. Eu digo: o Senhor é suficiente a mim. Isso é agradável, Senhor. Quando eu estou em harmonia com o Senhor, uma vida que agrada ao Senhor e que eu me agrado de estar no Senhor, meus desejos estarão submissos à sua vontade. É isso que ele está botando em ordem. Se eu estou plenamente em relacionamento com o Senhor, em harmonia com Ele, com seus caminhos, e eu já entendo o que vem dele para mim, qual é o propósito dele para a minha vida, e eu digo que confio nele, entrego a Ele meus planos, meus projetos,
Isso é agradar do Senhor. Agrada-te do Senhor. Quando Deus se torna o meu prazer, os meus desejos estarão alinhados com o coração dele. E assim o que eu desejo é o que Deus deseja. Não estarão em conflito. Por isso que temos que amadurecer no relacionamento com Deus. Isso é uma vida. É ao longo da vida. Uns demoram mais, outros demoram menos. Aí é que cada um está deleitado, agradado. Irmãos, não é porque temos uma promessa de receber tudo o que pedimos. Agora podemos entender melhor esse versículo. Mas é de ter a satisfação encontrada em Deus e no propósito dele. Minha satisfação, meu prazer é antes de tudo porque eu tenho a Deus em minha vida. E Ele é suficiente. Mais importante do que as promessas de Deus é o Deus das promessas que está habitando em minha vida. Isso é maior do que ter as promessas. Quando eu entendo dessa forma, irmãos, que a minha vontade tem que estar em linha com a vontade de Deus, minha vida se agrada de estar com Deus, e minhas vontades estarão submissas à vontade de Deus, eu não vou mais tentar atropelar Deus, impondo a minha vontade, impondo o meu jeito, impondo meus caminhos. Pelo contrário, eu confiarei que Ele irá satisfazer meus desejos. Desejo de um coração que está rendido a Ele, da forma dele, no tempo dele, no que Ele faz. Isso não é uma atitude emocional, é uma atitude de fé e verdadeira confiança no Senhor. Versículo 5, ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero encontrar descanso em Deus. Humanamente queremos escolher nossos caminhos, fazer do nosso jeito. É assim? Nós queremos escolher os nossos próprios caminhos, humanamente, fazer do nosso jeito, que é o melhor jeito, impor nossa vontade, que é a melhor vontade, impor o nosso tempo, que eu estou com pressa, e assim passar por cima de muitas coisas. O ser humano, quando está longe de Deus, ele não está confiando em Deus, dentro da igreja, não está confiando em Deus, passar por cima de um bocado de coisa, passar por cima das pessoas, age sem sabedoria, destrói sua paz e a paz de quem está ao redor, e ferimos pessoas. Mas como é que eu encontro descanso em Deus? Com essa humanidade minha, eu preciso entregar a Deus meus planos. Como a gente cantou, meus planos, meus medos, meus problemas, minha ansiedade, meu futuro, minha família, meu emprego, meu clube. O salmista aprendeu que não tinha condição de conduzir sozinho a sua vida. Ele olhou para a sua vida e viu: se fosse eu sozinho conduzindo, eu tinha ficado lá atrás, eu tinha morrido lá atrás. Se não fosse Deus lutando as minhas batalhas, me mostrando por onde ir, me aceitando de volta quando eu caí, me sustentando quando eu precisei, me protegendo, eu não teria avançado para lugar nenhum. Foi isso que ele percebeu. Ele aprendeu que não tinha condição de conduzir sua vida sozinho. Ele aprendeu isso. Ele não tinha condição. E nós temos que aprender isso nesse relacionamento com Deus. Uma vez entregue a minha vida, uma vez entregue os planos da minha vida, uma vez entregue meus problemas, meus anseios, minhas dificuldades, eu não posso querer tomar de volta do Senhor. Não posso querer ensinar a Deus
como Ele deve fazer para consertar as coisas da minha vida, para me dirigir. Não posso duvidar dele, e muito menos ser obstáculo à ação dele. O salmista diz que o mais Deus fará. Eu me entreguei. O mais Ele fará. Ou seja, o que é que Ele vai fazer? Aquilo que não está na minha capacidade. Aquilo que não é minha luta. É Ele que vai lutar. Ele manda você lutar a sua luta. Mas tem lutas que é Ele que luta por você. Amém. Se você entra na luta que é dele, você vai entrar sozinho. E vai sofrer mais do que deveria. Deus manda a gente lutar as nossas lutas. O nosso papel é esse. Faça o seu papel. A sua atribuição é essa. Faça a sua atribuição. É isso que Deus quer de nós. O resto, o mais, é Ele que faz. Porque está além da nossa capacidade. E Ele sabe disso. Amém, Senhor. Cabe a mim então entregar, confiar nele e aguardar o seu agir. Hein? Amém. Irmãos, a verdadeira entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. A verdadeira entrega dói. Como assim? Dói. E quem já fez entrega verdadeira sabe. Como dói, porque a gente, Senhor, está na tua mão. Deixa na minha mão. É o Senhor que vai resolver. Dói. Por que dói? Porque quebra o governo do nosso eu sobre a nossa vida. O nosso eu, aquele ditador, tirano, que quer mandar na nossa vida e nos ensinar que nós sabemos mais do que Deus, que nós temos mais capacidade do que Deus, que a gente às vezes pode até aceitar uma ajuda de Deus, mas a gente tem que ajudar Deus também. Então empurrãozinho para Deus fazer. Esse eu é destronado da nossa vida. Por isso que dói. E para onde vai o eu? Para a cruz. Foi isso que Jesus falou tão claro. E por que é complicado a gente entender? Porque a gente não quer, humanamente falando, eu estou falando. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quer negar a si mesmo? É pegar o nosso eu, tirar do trono da nossa vida, botar na cruz e dizer: Senhor, agora governa a minha vida. Amém, Senhor. Por que dói? Porque esmaga o nosso ego. Esmaga o nosso ego. Muitas vezes entregamos ao Senhor certas coisas porque estamos preocupados com a nossa autoimagem. O que é que vão pensar de mim? Porque estão me vendo sempre fazendo uma coisa, e tomando a frente, e criticando, e intervindo na situação. E agora, você que está fazendo, Evandro? Então, eu entreguei ao Senhor. Você não vai fazer nada, não? Não, estou fazendo, entreguei ao Senhor e estou orando. E eu chego não, quando o Senhor mandar fazer, eu vou fazer na situação. E o resto? O mais Ele fará. Amém. É assim que age. É assim que entrega. Por isso que dói. Dói mesmo. Esmaga o ego. Por quê? Porque nos tira do controle da situação. O que menos a gente humanamente, sem Deus, quer perder o controle da situação. Que a gente imagina ter. Nós não temos situação, controle de nada. Mas a gente imagina que tem. Tira o controle da situação. E quando tira o controle da nossa mão, expõe nossas fraquezas. Nós ficamos expostos. Porque a gente tem que confessar, realmente, Senhor, eu não tinha condição de resolver isso. Quem pode mudar a vida de ninguém aqui? Ninguém. Só quem muda é o Senhor. E quando Ele entra, Ele muda tudo. Aleluia. Nova criatura se forma. Eis que tudo se faz novo na vida de quem o Senhor entra. É assim que faz o Senhor. Então expõe as nossas fraquezas, expõe as nossas ansiedades. Aí a gente vê como a gente estava ansioso, porque a gente está percebendo. Porque agora a gente começa a olhar para a gente mesmo, rapaz, eu estava um problema para os outros. Eu estava dando muito problema para as pessoas. Graças a Deus, Deus me libertou de mim mesmo. É assim a vida. A verdadeira entrega. A fé que não suporta a espera não é fé.
Essa frase deve ficar gravada em nossos corações. A fé que não suporta esperar não é fé. E o 7, para a gente encerrar, ele diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus intentos. O que é descansar? A palavra hebraica do Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. A palavra hebraica é dama, deve ser assim que pronuncia. É a que está no Salmo 37 para descanso. Quando traduziu para o português, se usou a palavra descanso. Só que a palavra descanso não dá o sentido mais profundo do que realmente está no texto do Salmo 37. O que é que está no Salmo 37? Qual é o significado? Significa, o salmista está dizendo que descansar no Senhor é cessar a agitação da alma. É a alma ficar em silêncio. É deixar de ficar ansiosa. Isso é descanso. Descanso não é sentar na cadeira, não é deitar na rede. Não é ausência de guerra. Descanso é: eu estou aqui, mas meu coração está no Senhor. Ele é que vai resolver. O mundo ao meu redor pode estar pegando fogo, mas eu estou descansando no Senhor. Isso é o Senhor na minha vida. Isso é o verdadeiro descanso. A minha alma não está mais agitada, querendo resolver as coisas, querendo tomar frente, querendo tomar o controle, passando por cima de pessoas. Ela está descansando no Senhor. Não é passividade, é atitude. Eu aguardo no Senhor. Essa luta não é minha, é do Senhor. E qual é a sua luta? Nessa parte aqui é orar, é interceder, é testemunhar, é amar, é cuidar. O resto é o Senhor que faz. Isso é descansar. É a entrega total a Deus. Aí eu descanso. Porque não está mais comigo. E é bem trabalho, a gente está com um problema, não sabe como resolver, passa um colega, você sabe como resolver? Toma. Aí ele pega, vai com o papel na mão para longe, me livrei desse problema. Eu já passei por muitas situações dessas. Chega a descansar, chega a respirar, chega a dar vontade de um pulo. Aquele problema difícil está na mão de outra pessoa para resolver. Imagina quando a gente entrega a Deus. Está na mão daquele que é todo poderoso, daquele que é ilimitado, que sabe todas as coisas. Esperar nele significa que a minha fé precisa amadurecer. Eu tenho que aprender a esperar para ter fé. Sem esperar, eu não estou demonstrando fé. E a minha fé irá amadurecer, porque enquanto eu espero o seu agir, eu estou desenvolvendo a minha confiança nele. E a maturidade na fé faz eu discernir o que é meu papel e qual é o papel de Deus. Eu começo a perceber essa. Eu vou até aqui, porque eu sei que daqui em diante é do Senhor. Eu não vou me meter na guerra do Senhor. Isso aqui é papel do Senhor. Me ensina a fazer o meu. Eu preciso de capacitação para fazer o meu. E o Senhor me controlar para não entrar no papel do Senhor. É assim que é a vida. O salmista aprendeu isso. E no próprio Salmo, no versículo 7, como a gente viu, o salmista volta mais uma vez a dizer: não fique indignado com aquele que prospera, um ímpio que prospera, um perverso que prospera. Irmãos, não podemos deixar que a frustração desse mundo, que a gente vê o ímpio prosperando, interfira no nosso relacionamento com Deus. O ímpio está vivendo a vida dele sem Deus. Eu quero minha vida com Deus. O ímpio segue o caminho dele, eu sigo o meu. Porque se minha vida estiver com o Senhor, a luz do Senhor na minha vida ainda vai atingir o ímpio e ele pode se converter. Amém. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Que a nossa luz brilhe ao sol do meio-dia e atinja o ímpio que está lá, dormindo no pecado. Esperar significa desfazer também. Esperar significa desfazer o nó da comparação com o ímpio.
não tenho que ficar me comparando com o ímpio. Eu tenho que olhar para o meu Senhor. O salmista aprendeu isso ao longo da sua vida. E ele chega aqui no final e diz: eu aprendi a olhar só para o meu Senhor. E não olhar a prosperidade do ímpio. Por quê? Porque o justo sabe que a sua recompensa, o seu galardão, está com o Senhor. E ninguém toma na mão dele. O salmista Davi traz uma palavra, irmão, que com encorajamento para todos nós no Salmo 37. Que confiemos em Deus e na sua justiça. Que confiemos na sua verdade. Que confiemos no seu agir. Que confiemos no tempo dele agir. Que descansemos nele. Pois o cuidado e a proteção dele para o seu justo, para seu povo, irmãos, é eterna. Não é o verão, não é no inverno, é eterna. Começa aqui e se estende para a eternidade. E um dia essa verdade será revelada, né? Os justos resplandecerão. Então, em Mateus 13:43, Jesus disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. É assim que o Senhor nos vê. Ele está cuidando de nós, mas ele diz: mas a tua justiça aparecerá, resplandecerá como o sol do meio-dia no reino do meu Pai. É para aí que nós estamos caminhando. Essa é a nossa herança eterna. O justo não vive pelo que vê. O justo não vive pelo que pega, pelo que controla. O justo vive pelo que ainda não se manifestou. O justo vive por uma certeza das coisas que ele espera. O justo vive pelas convicções das coisas que ele não vê ainda. Porque tudo é eterno. Tudo vem do Senhor. Isso é fé. O justo viverá pela fé. O salmista nos aconselha que não negociemos nossa fé pela pressa da alma e nem nos contaminemos com a corrupção dos ímpios deste mundo. Essa deve ser a nossa atitude de vida. Não negociemos nossa fé. O ímpio está crescendo, deixa ele crescer. O ímpio está prosperando, deixa. O ímpio tem pressa. Não tenha pressa. Confie no Senhor. A verdadeira confiança e fé em Deus, essa gera descanso em todos nós. Amém? Vamos orar? A confiança que gera descanso. Essa é a nossa verdadeira fé no Senhor. Vamos ficar em pé? Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Como é bom, a Deus, ler a tua palavra e ter clareza daquilo que realmente o Senhor disse para as nossas vidas. Teu compromisso conosco, Senhor, começa aqui neste mundo, mas se estende para a eternidade, Senhor. Tremendo servir ao Deus eterno, ao Deus verdadeiro, ao Deus que não tem limites, Senhor. Ó Deus, ao Criador de todas as coisas. Senhor, louvamos o teu nome, porque um dia o Senhor entrou em nossas vidas e desde aquele dia o Senhor tem instado, insistido para caminhar dentro de nós, ao nosso lado, no nosso calendário, nas nossas preocupações, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, nas nossas amizades. O Senhor quer andar no nosso meio para nos ajudar, a nos conduzir e a lutar as nossas lutas que nós não podemos lutar. E, ó Deus, a nos ensinar as lutas que devemos lutar e nos sustentar, ó Deus, com a mão poderosa, Senhor. Louvado e agradecido seja teu nome, Senhor. Ó Deus, louvamos o teu nome, porque o Senhor cuida do seu justo, Senhor. E aguardamos, ó Deus, com grande expectativa, Senhor Deus, o dia, ó Deus, em que estaremos com o Senhor na eternidade, Senhor. E o sol da justiça, Senhor Deus, em nossas vidas brilhará como o sol do meio-dia, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, após a oração silenciosa, estamos despedidos do culto desta noite. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês.